gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando hoje com o Pedro. O Pedro acabou de se formar e teve uma experiência muito rica, né, e eu gostaria que ele compartilhasse um pouquinho com a gente, porque é importante a gente ter modelos de pessoas que estão, através da educação, conquistando coisas para a sua vida. Então, independente de você ter as melhores condições financeiras, o que garante mesmo sua vida e o seu êxito sempre vai ser a sua dedicação. E o Pedro é um exemplo que nos traz muita alegria, porque ele não deixou que a sua inteligência simplesmente o transformasse numa pessoa fria, né, e egoísta, e simplesmente resolvesse as questões que ele tinha como importantes na vida dele, mas ele também, através do projeto do Educandário Instituto André Luiz, também traz e compartilha essa experiência com outros jovens, com outras crianças, para que eles também sintam-se inspirados a buscar soluções para as suas vidas através da educação. Então, em primeiro lugar, parabéns, Pedro. Obrigado. Muito bem, ficamos felicíssimos pela sua formatura, né? Obrigado. E a gente sabe que a sua trajetória é uma trajetória de muito estudo, de muita dedicação, e a gente gostaria de saber um pouquinho assim, como é que foi para você essa oportunidade, o que você espera agora, né, que isso possa acontecer na tua vida, de que maneira isso vai poder te aproximar, vamos dizer assim, da realização dos seus sonhos. Então, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Estou muito feliz Obrigado com pelo você convite aqui. também. Obrigado. Dando um resumo assim, eu cresci até o 9º ano estudei em escola pública, mas especialmente minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou, me motivou muito, sabe, apesar de, sei lá, ser de família de baixa renda, tudo isso, a gente teve figura presente, bem óbvia assim, que sempre me motivou, deu todo o apoio que eu precisava para estudar. Ou, sei lá, sabe, não podia pagar uma escola particular, mas motivava, dava aquela motivação que precisava, que felizmente muita gente acaba não tendo, acho que uma figura assim em casa, e acho que isso fez muita diferença. Sei lá, a gente podia não ter dinheiro para algumas coisas, mas dava um jeito de, sei lá, comprar livro, por exemplo, sempre foi assim. As prioridades eram voltadas para isso, né? Sim, desde que eu era bem pequeno, sempre foi assim. E eu também sempre gostei de estudar, sempre me dediquei bastante. Sei lá, pra mim, acho que o principal era claro que tinha um jeito de, sabe, mudar a condição socioeconômica da nossa família, por exemplo. E o único jeito justo, limpo, o jeito certo seria através da educação, estudando, sabe, né? Seguindo sempre um caminho honesto, acho que o principal. E que infelizmente não é o que você encontra em muitos lugares, sabe? E não só em gente pobre, a gente rica também. A gente está cheio de política que é assim. Eu acho que a gente tem, infelizmente, Pedro, uma visão equivocada em relação ao sucesso. Né? Porque nós vemos as pessoas buscarem um êxito financeiro apenas. Então, assim, você vai fazer essa faculdade porque isso dá dinheiro. Exato. Né? Então, assim, você acaba não explorando nem os professores, nem as instituições, que eu trabalho em algumas, assim, já percebi isso, que, assim, o importante é a pessoa ter uma profissão que dê dinheiro. Uhum. Só que, nesse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, a gente está percebendo que nem tudo aquilo que dá dinheiro, na verdade, é o que te sustenta. Sim, o que traz felicidade, especialmente. Porque no momento de crise como esse, a gente está vendo as pessoas que se preocuparam, que ganharam muito dinheiro, tendo que fechar suas empresas. Sim. Tendo que rever os seus conceitos. E muitos, por questões até emocionais, não têm condições de continuar na atividade. Uhum. Então, assim, essa ilusão de que, se eu tiver dinheiro, minha vida está resolvida, isso caiu por terra. Sim. Né? Porque a gente vê as grandes corporações fechando lojas, fechando empresas, fechando tudo. Quem queria imaginar que as pessoas que têm uma rede de hotéis ia falir? Uhum. Né? Escolas mesmo, instituições fechando. Então, assim, esse é o momento onde quem se apegou ao seu
talento, ao seu bem mais precioso, ao seu dom, de uma certa maneira consegue surfar a onda. Sim. Porque você está junto daquilo que você tem de melhor. Uhum. Porque se você visa só o dinheiro, nesse momento você estaria desesperado. Não, e até, como você falou, no Brasil o pessoal sempre... Existem 3 profissões que você escolhe antes de prestar vestibular. Ou você faz medicina, ou engenharia, ou direito. Que acham que só isso que dá dinheiro, ou só isso que é essencial na sociedade. A gente está vendo agora, por exemplo, na quarentena, o que você vai fazer em casa? Você vai assistir filme, você vai ler livro, você vai ver coisas, sei lá, relação da arte em geral. Você vê que é importante ter filosofia, sociologia, é importante ter gente que escreve, gente que pinta, gente que produz filme. Sim. É importante mostrar que a arte, por exemplo, sabe, é algo não valorizado. No Brasil, por exemplo, algo que não dá muito sucesso, né? Você pode Dada essa ter, definição de sucesso como ganhar muito dinheiro, eu acho que não tem nada popular, disso. não traz assim muita. Você acaba não tendo um retorno financeiro proporcional à exposição que você tem às vezes. Uhum. Né? Mas, por outro lado, eu percebo também que as pessoas que conseguiram manter, né? Eu trabalho com filosofia, com meditação, com autoconhecimento de uma forma bem profunda. Uhum. As pessoas que tiveram um pouquinho mais de condições de suportar o fato de estarem sozinhas, sem surtar. Sem surtar. Né? O fato de ter paciência para esperar as coisas melhorarem. Não saber como vai estar a condição econômica, por exemplo. Exato. E não entrarem em crise de ansiedade, isso está valendo muito mais que o dinheiro. Uhum. Porque mesmo o dinheiro, tudo bem, você tem o dinheiro, mas você não tem nem onde gastar. Porque você usa o dinheiro normalmente para as coisas externas. Então assim, eu vou no shopping, então eu vou comprar uma roupa, eu vou viajar, eu vou... Nada disso mais é possível nesse momento. Então, as pessoas que baseiam os seus valores em relação ao que a percepção dos outros, às vezes, né, de ter uma roupa X, uma marca, ou qualquer coisa assim, ou fazer viagem, tudo isso meio que perde o sentido. Uhum. Né? Então, assim, por mais que seja desejado, não é possível. E não é possível só com você, com ninguém. Então, estamos todos emocionalmente nesse mesmo pacote. Então, quem souber manter o equilíbrio, manter a sanidade nesse momento, até o final, vai ser o vitorioso. Sim. Tipo um Big Brother, assim, no nível cósmico. Né? Então, assim, quem que vai ganhar o prêmio? Quem não surtar. Uhum. Né? Não adianta você ter todas as condições resolvidas, o que é muito raro hoje. Mas se você estiver mantendo a sua chama acesa e continuar, né, sendo solidário, né, mantendo a sua frequência mais vibrando um pouco melhor do que todo esse ambiente político e social que a gente está vivendo, e no Brasil isso é um desafio enorme já. Então, assim, você está chegando aqui agora, não sei nos Estados Unidos como é que estava, mas aqui é nível surreal, né? Então, assim, é algo que o Brasil supera, desafia, assim, né? Qualquer momento eu acho que a gente não teve essa união de tantas coisas ruins ao mesmo tempo. Então, espero que realmente a gente sabe que isso vai passar, óbvio, não sabemos até quando, mas como que é isso para você também, no momento onde você está se formando, né? Começando uma etapa nova da sua vida, com essa condição, que já é um desafio nível hard mesmo, né? Então, assim, são várias questões, né, que a gente não tem como desviar delas, porque não são questões que são pessoais, são coletivas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que começar a dar valor para aquilo que realmente tem valor. Né? O que te sustentou nesse período todo, assim, nesse sentido emocional e espiritual? Acho que principal, sei lá, esses últimos 4 anos de faculdade, assim, foram bem desafiadores, em vários sentidos, assim, tanto, sei lá, adaptação em outro país, sabe, estar longe de casa há tanto tempo e tudo mais, uma escola, uma faculdade onde
sabe? Todo mundo é brilhante, sabe? Gente do mundo inteiro, então, para todo canto que você olha, você vê, caramba, essa pessoa é incrível, mega inteligente, tem que ser igual a ela, ou, sabe, todo mundo indo bem na faculdade, então tem muita pressão nesse sentido. E, às vezes, igual você falou, às vezes coisas pessoais mesmo, sabe? Cobrança, pressão que a gente bota, sabe? Dentro da gente mesmo, não é nem, às vezes não é nem coisa externa, é algo, muita expectativa que a gente cria pra gente em determinada, para determinado objetivo, mas não necessariamente é a melhor coisa para você, sabe? Só que a gente acaba criando isso. Isso teve vários momentos nos últimos 4 anos que eu senti isso. Acho que algumas das coisas que mais me motivava, assim, me dava alegria, era, sei lá, pensar, eu estar lá e pensar aqui pensar sobre o Educandário, sabe? Pensar que tem toda a obra ocorrendo, que, sabe, eu estava tendo uma oportunidade incrível lá, que eu estudei, me dediquei muito para conseguir, graças também a muita gente que me ajudou, muita oportunidade que eu tive, e saber que minha mãe, a Ana Paula, estava aqui, e todo mundo, todos os voluntários ajudando você, sabe, meio que passando essas oportunidades adiante, sabe, eu sabia que não era só... multiplicando, eu estava tendo uma oportunidade lá, mas pô, não era o único, eu sabia que daqui também a gente estava fazendo a diferença, de fato, que fazendo, por exemplo, o que os governantes deveriam fazer, mas não acontece. Isso me dava alegria, sabe? Me mostrava que, sei lá, pô, a gente consegue mudar a vida de muita gente. Igual a gente vê aqui, 36 bolsistas. Eu penso, no meu caso, por exemplo, nossa, minha vida mudou tanto, desde lá do 9º ano, quando eu descobri o Smart, por exemplo, que me deu a bolsa de estudos numa escola particular, no Colégio Irapuru. Todos os professores que sempre me motivavam, tanto na escola pública quanto no Irapuru. Aí, sabe, todas as oportunidades que eu tive no meio do caminho, sei lá, fazer a Olimpíada, programa de verão nos Estados Unidos, sabe, conhecer o mundo graças à educação, aí para uma faculdade, sabe, uma das melhores faculdades dos Estados Unidos e saber que o caminho que eu tracei, sabe, esses 36 alunos estão traçando também, sabe, eles entraram no mesmo caminho. E no meu caso, eu senti que mudou não só a minha vida, sabe, mas a vida de muita gente ao meu redor. Minha família, por exemplo, saber que agora, sabe, graças a toda a educação, eu vou ter uma oportunidade profissional boa, que eu sei que eu vou poder ter uma condição boa de vida e poder estender isso para minha família também. E saber que vai ser parecido com essas pessoas, sabe, todas essas pessoas, a vida delas vai mudar, a vida da família delas vai mudar, elas vão ser pessoas que vão, sabe, ter um impacto positivo na sociedade. Isso sempre me motivava muito, me trazia alegria. Eu lembro que toda vez que eu estava ansioso lá na faculdade, estressado, com um problema, minha mãe sempre ligava e dava uma notícia boa, tipo, mas tantos bolsistas, tantos alunos conseguiram bolsas em tal escola, sabe? Isso me deixava muito feliz. E acho que isso foi o principal. E, sabe, as amizades também, eu fiz muito amigo lá e é estranho, eu sempre falo que é bizarro hoje em dia pensar que os meus melhores amigos a gente não fala a mesma primeira língua, mas ainda assim eu não consigo imaginar, sabe, como teria sido se eu não tivesse conhecido eles. Hoje em dia, sabe, eles são tão meus amigos quanto os meus amigos que eu já tinha no Brasil, então é muito legal isso. Eles sempre me apoiaram muito, sempre, sabe, a gente se ajudava, tipo uma irmandade mesmo, a gente então, se eu acho ajudava. importante você falar de amizade, gente, porque hoje em dia parece que os amigos são meio que usados, entendeu? Né? Uma forma de você... são colegas. Difícil, às vezes, você ter amizades verdadeiras, profundas, que você leva por muitos anos, né? Então, assim, essa amizade de conveniência ou de convivência acaba empobrecendo a vida da gente. E a amizade, de acordo com alguns filósofos, é um amor que não acaba. Né? É um amor que se estende, se multiplica, e ele só cresce, na verdade. Porque o amigo, primeiro, você aceita como ele é. Você não quer mudar ele. Não é família. Você não tem como você ser amigo de alguém e não aceitar os defeitos, as limitações, ou
né, olhar as qualidades, mas você meio que relaxa em relação a isso. Você fala, putz, aquela pessoa é assim mesmo, eu gosto dela assim. Então, assim, quando a gente tem um relacionamento amoroso ou de outras naturezas, assim, a gente sempre quer que o outro seja aquilo que a gente quer. O amigo não, o amigo é livre. Ele é o que ele é, né? Isso é super importante, a gente valorizar isso, porque é fundamental para a gente ter saúde emocional também. Não, e aí os meus amigos, meus colegas de quarto, por exemplo, a gente falava, pô, o meu amigo George, pô, te amo, George, falou, te amo, Pedro, é nóis, sabe? Então, e sentia essa esse relação. amor gostoso, né, meu, que faz bem, assim, a gente sabia que quando alguém, às vezes você sentia que um de nós estava tendo um dia difícil, a gente ia lá conversar, só tentava distrair, ou alguém, sei lá, ia ter uma entrevista de emprego, pô, a gente fazia festa, sabe, para a pessoa ficar motivada, sabe, a gente para acalmar a pessoa, sabe, a gente fazia de tudo para ajudar, sabe, fazer a pessoa ter um dia bom, todo dia, e sem esperar nada em troca, sabe? É só alegria, você conseguir olhar para o outro e ser feliz pela conquista do outro. Sim. Eu acho que essa é uma característica que você tem, que você mencionou, né, que eu descobri também como professora muito cedo, e isso foi o que me salvou a vida toda, porque assim, você desenvolve uma capacidade de ser feliz com o êxito do outro. Então a pessoa que consegue ser feliz com o êxito do outro, ela tem muito mais chance de ser feliz, porque conforme as suas relações aumentam, né, então, por exemplo, professores, você tem 10 alunos, 20 alunos, 30 alunos, e aqueles 30 se dão bem de alguma maneira, você tem 30 motivos diferentes para você ser feliz. Se você quer ser feliz e você pensa que você só vai poder ser feliz quando alguma coisa boa te acontecer, as chances de você ser feliz são muito pequenas, porque não é toda hora que a gente tem oportunidades, ou as coisas dão certo, ou você tem um motivo real que você fala, poxa, hoje eu estou feliz, mas talvez amanhã eu não esteja. Então, quando você consegue ser feliz não só com o seu êxito, mas com o êxito dos outros, não importa o quão pequeno pareça não também. importa, isso faz com que a sua vida se transforme numa alegria constante, porque você já quebrou esse eu primeiro, eu sou melhor, ou isso para mim primeiro, né? Você consegue transportar isso e ser tão feliz quando acontece alguma coisa com você, quanto com o seu amigo. Ou com um aluno bolsista, que talvez você tenha encontrado uma ou duas vezes, só de você saber, você fala, puxa vida, olha que bom, ele está lá, está indo bem, conseguiu. Nossa, isso dá uma alegria. Assim, eu, por exemplo, que nós estamos aqui paralisados com as atividades presenciais, né? A gente só se fala pelo projeto Grude, com alguns alunos que precisam, né, os bolsistas, mas eu nem gosto de ficar conversando, porque eu tenho vontade de chorar. Eu morro de saudade. Eu sinto muito, muito, muita falta. Então, assim, e eu percebo que eles também. Então, assim, a gente se vê assim, a gente faz festinha no celular, você fala, puxa vida, que maravilha estar falando com você. Parece uma coisa tão simples, tão boba, né? Porque a pessoa está lá na casa dela, eu estou na minha, mas o fato de vocês se encontrar, nem que seja virtualmente, já dá um calorzinho assim na dentro, né? Mas ainda assim a gente prefere o calorzão mesmo de todo mundo tá junto, presente, né? Ver eles aproveitando tudo isso. Você contar com amigos, principalmente fora, né, é fundamental para que você consiga valorizar as coisas boas, né, as coisas que realmente fazem sentido, né. E agora você está voltando para o Brasil, né, e lógico, essas amizades você vai manter para o resto da sua vida, com certeza, porque não tem como, a distância nesse caso não faz muita diferença. Não, a gente fala todo dia, por mensagem, por vídeo. Eu já tive a experiência também da minha filha, por exemplo, morar fora e assim, apesar de sentir falta dela também, a gente teve um contínuo diálogo o tempo todo, como você teve com a tua mãe, então assim, a gente acaba tendo essa conexão mais fortalecida, parece. Não sei. Mas é bom estar junto. Você valoriza quando está longe. Mas você valoriza, exatamente. Quando você não tem, você dá valor para as coisas. Exatamente. E agora, quais são os seus planos aqui? Voltando, qual que é você já tem alguma coisa definida? Sim. Então, acho que antes de falar dos planos, acho importante falar como que eu cheguei nesses planos na questão da faculdade. Melhor ainda. Assim,
no Brasil, por exemplo, você está no ensino médio, você tem, sei lá, 17 anos, já tem que escolher o que você quer fazer da vida, sua carreira. Entre aspas, né? Porque pode mudar, mas enfim, o jeito que botam pra você é, sei lá, antes de, você vai se inscrever no vestibular. Você tá, sei lá, no meio do 3º ano. Ninguém sabe o que quer fazer da vida. Ninguém sabe o que quer fazer da vida. Algumas pessoas, sei lá, sabe, desde pequeno eu quis ser, sei lá, médico por tal motivo, porque os pais eram médicos, ou sei lá, sempre gostei de essa ideia de ajudar, de cuidar diretamente da vida das pessoas, assim, usando biologia, ciência e tudo mais. Algumas pessoas têm isso, mas a maioria, a grande maioria, não sabe o que quer. Até porque... é uma fase da vida tão definida, né? Sim, é chato você ter que entrar em umas caixinhas, tipo... eu sou de exatas, sou de humanas, sou de biológicas, ou eu sou bom nisso, então eu sou bom em matemática, então eu tenho que fazer engenharia. Eu sou bom em... não gosto de matemática, então sou bom em escrever, eu tenho que fazer isso, sabe? E eu vejo que não é assim. Roubada. Uma roubada, não deveria ser assim, sabe? E aí, a faculdade nos Estados Unidos é um pouco... porque quando você vai fazer seu application e tudo mais, você não necessariamente precisa declarar, agora eles falam, o curso que você quer fazer. Você pode aplicar e começar a faculdade não estudando tudo, mas não estudando algum curso específico, por exemplo. Que seria como se fosse um foundation course? Tipo assim, base, eles chamam de undeclared major. Você não tem um major, que é o curso que eles chamam declarado. Então, sei lá, a faculdade, a graduação lá são 4 anos, todos os cursos, geralmente. Então, você passa o primeiro... geralmente, a minha faculdade, no caso, acho que antes de você ir para o 2º ano, você tem que decidir o curso que você quer, mas acho que várias faculdades lá, você pode passar os 2 primeiros anos não tendo um curso específico. Você faz várias aulas diferentes até você descobrir o que você quer estudar. E isso é muito bom, porque... muito bom. Sei lá, eu vi tanta gente que mudou de ideia no meio do caminho, mudou de curso, sabe? Começou em, por exemplo, engenharia química, igual eu, e mudou para teologia, sabe? Então acontece. E outra coisa legal lá é que, por exemplo, eu estudei engenharia química, que no ensino médio sempre gostei da ideia de fazer engenharia, de ciência, sempre adorei tudo isso. Tinha um professor, sabe, os professores me inspiravam muito, motivavam, acho que você tem que fazer química ou engenharia química, algo assim. E eu fui para engenharia química. Aí, só que eu tenho que fazer meus créditos de engenharia química, as aulas específicas, de engenharia específico para engenharia química também, mas eu sou obrigado, para me formar, a fazer aulas de outros colleges, né, dentro da universidade. Então, sei lá, por exemplo, eu tenho que fazer 2 aulas de teologia, tenho que fazer 2 aulas de filosofia, tenho que fazer uma aula de literatura e artes, eu tenho que fazer outra aula de economia, por exemplo. E eu fiz tudo isso. E todo semestre onde eu fazia alguma aula assim, era sempre a aula que eu mais gostava. As de humanas, por exemplo, por mais que, sabe, sempre gostei de engenharia, exatas e tudo mais, mas também eu via que, sabe, quando eu era criança eu adorava arte, eu adorava desenhar, pintar, fazer coisa assim. E aí eu fui crescendo, percebi que eu comecei a gostar de ciência também. Aí no ensino médio, sei lá, eu fazia foguete com meus amigos, mas também adorava participar do concurso de poesia. E eu via que quando eu ia entrar na faculdade, quando eu ia para engenharia, meio que a sensação que dava que ia matar todas essas coisas que eu já gostava, sabe? A partir de agora você é um engenheiro, você é de exatas, você não pode mais. Não, sabe, satura você ficar num campo só. Não é porque você escolheu engenharia que você vai gostar de tudo que você faz. Você vai ter aula que você vai odiar. Eu acho que assim, você se coloca um limite que não existe. Só existe do lado de fora, Sim. na mente das pessoas, porque na verdade você pode se desenvolver para todos os lados. Sim. Se fosse assim, o Michelangelo não existiria, né? Não. Da Vinci, que era das artes todos eles, né? Assim, que foram cientistas, estudiosos, escultor, engenheiro, fez tanta coisa. E se a gente pensar, você é pintor, cara, você não pode fazer mais nada. Você quer ser pintor ou quer ser escultor? Ou você quer ser construtor? Ou você quer ser filósofo? Ou você quer... Não tinha isso, né? Então, assim, mesmo na Grécia Antiga, né, eles estudavam tudo relacionado à natureza, né, a ciência, o cosmo,
né? A coisa da botânica, de tudo. E filosofia. Né? Então, assim, como assim? Que querendo astronomia, tudo, tá tudo relacionado. Só aqui que a gente dividiu nas caixinhas, daí você escolheu essas, você não pode mudar. Você já tem que ficar aí. Né? Essa é uma questão assim, importante, porque eu mesmo, por exemplo, tenho várias habilidades. Então, assim, eu fui ser professora, porque eu quis, porque eu sempre gostei de dar aula, mas aí eu também meio que caí um pouco na cilada, assim, falou, bom, eu sou professora de inglês, então não posso ensinar outra coisa. Então, eu fiquei por muito tempo, quase 15 anos, mais até, dando aula só de inglês. Mas eu sempre amei mitologia. Eu também sou bastante. Eu sempre amei. E aí eu tive um aluno que também gostava de mitologia, na época eu comecei a estudar as obras do Joseph Campbell, e ele trouxe para mim os livros em inglês, porque não tinha em português ainda. E ele falou, eu queria ler, mas eu não consigo ler isso sozinho, vamos ler junto? Eu falei, mas eu não sou professora de mitologia, né? Eu sou professora de inglês. Mas à medida que eu fui aprendendo e estudando e também preparando as aulas, eu percebi que, na verdade, eu já sabia muita coisa de mitologia, mas eu nunca tinha colocado isso num contexto do inglês. Sim. E aí eu passei a buscar aprender mais sobre mitologia. Daí, da mitologia, eu fui fazer a faculdade de filosofia. Acabei trabalhando com mitologia, com filosofia por muito mais tempo ainda. Então, eu criei uma profissão que não existe. Né? Porque eu sou uma educadora, eu sou uma professora, eu sou uma aluna constante, né? Eu sou uma estudiosa de várias coisas e eu gosto de habilidades manuais. Então, assim, eu posso desenvolver qualquer tipo de projeto que você me der para fazer, que eu posso nunca ter feito, mas enquanto eu não conseguir dar uma solução, então, quer dizer, eu não precisei ficar limitado naquilo, mas nunca eu encontrei apoio nesse sentido das pessoas falarem assim, que ótimo que você gosta de artes, você é um engenheiro que gosta de artes, ou então você gosta de línguas, então agora você tem que estudar só línguas, você não pode misturar isso. E na verdade isso é uma grande bobagem. Não Isso daí aqui é uma coisa que não existe nem essa conversa. Sim. Né? Não, fora que, sei lá, é muito mais divertido você ter mais coisas para aproveitar, para explorar, para aprender, do que focar num negócio. É muito Tudo bem que é um campo gigante, por exemplo, você pode focar no seu campo, que é um campo gigantesco, mas acho que a vida fica mais chata. E, sabe, é legal expandir assim. Que pintar sempre com a mesma cor. Né? Você pode ir no mesmo tom, assim, mas mais escuro, mas você não sai daquilo. Sim. Né? Sendo que tem um universo aí com tantas coisas, com tantos materiais, tantas cor clara, cor luz, cor, né? Seria uma coisa estúpida a gente falar com uma pessoa, não, você só pode pintar com isso agora. Né? Não faz sentido, né? Eu senti que na faculdade, lá no caso, o pessoal promove isso, sabe, de ter de você explorar coisas diferentes. Tem, sei lá, tem os colleges que chamam de liberal arts, onde você é ainda mais flexível para você estudar tudo. Isso eu acho muito legal. E eu tentei aproveitar na faculdade, sabe? Eu tinha 4 anos, é até difícil, quando é hora de você registrar para as aulas, você não sabe o que escolhe. Nossa, mas eu fiz, sei lá, teologia cristã, fiz teologia do hinduísmo, islã e budismo, fiz aula de filosofia, uma aula era sobre lógica e argumentação, que graças a essa aula, sabe, hoje em dia a pessoa fala, analisa a argumentação dela, sabe, estrutura, te prepara muito para escrever, e eu sempre escrevia muito, sabe, não tinha esse negócio, engenheiro não sabe escrever, não, eu tinha que fazer paper quase toda semana, sabe, paper de 10 páginas, assim, era normal, sobre um assunto de humanos, sabe, você tem que ser específico, você tem que ler realmente, ler livro, ler outros papers também, aí, acho que uma das últimas aulas, assim, não relacionadas à engenharia que eu mais gostei foi, por exemplo, aula de poesia, porque no ensino médio eu sempre participava do concurso de poesia na escola, mas eu estava escrevendo em português, e por mais que meu inglês seja bom, é diferente você escrever poesia em outra língua, e eu tinha um semestre muito difícil, sabe, muita ansiedade, acho que isso também é o que eu ia ressaltar e falar sobre questão de ansiedade, sabe, tem muita pressão,
Você vê na faculdade é normal, sabe? Você tem ansiedade, é bom as pessoas buscarem ajuda. Eu sempre fui muito contra buscar ajuda, mas eu cheguei num limite onde eu tava, não, agora eu preciso, sei lá, ir com um psicólogo, alguma coisa assim. E é normal isso, todo mundo passa por isso, ou se você passar, sabe, relaxa. Você não é fraco por estar buscando ajuda, é normal. E aí, por exemplo, nessa aula de poesia, quando eu tava com um problema, eu tava triste, sei lá, ansioso, eu ia fazer minha lição de casa da aula, que era escrever poema. Então eu canalizava tudo aquilo que eu estava sentindo nos poemas e com o tempo eu consegui, sabe, ter o mesmo nível de escrever, por exemplo, poesia em inglês que eu tinha em português. E então, sabe, foi uma aula muito legal. Eu nem sentia nenhuma pressão com aquela aula, por exemplo, porque era e é interessante porque a criatividade em si, né, ela já é curativa. Uhum. Então, assim, seja escrever uma poesia, fazer um desenho, pintar um quadro, cantar, orar, meditar, qualquer coisa que você faça que não seja aquilo que você tem um plano determinado, ó, é isso, isso e isso. Então, assim, você tem, no final você não sabe como vai ser, né? Você tem essa liberdade, eles são processos muito curativos. Uhum. E quanto mais você conseguir canalizar para isso, então, assim, você tira a pressão de um lado e você consegue descarregar de outro sem precisar ser dolorido. Sim. Né? Você dá aquela, assim, eu como escrevo também, eu não escrevo todos os dias, mas tem hora que eu sento e falo, não, hoje eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever isso porque isso está me agoniando, entendeu? Aí eu sento, já vem o texto pronto quase, porque aquilo já está amadurecendo dentro de mim. Aí depois que eu termino de escrever, parece que dá uma luz. Você bota no papel. Né? Tira aquela pressão, assim, como se você realmente abrisse uma válvula, assim, que aquilo vai deixando você melhor. Alguma coisa? Talvez não, mas que dá um alívio. Não, e até eu lembro que psicóloga falava isso. Quando você estiver ansioso, por exemplo, escreva, ajuda. Escrever, só escrever, botar no papel, sabe? Tirar, externalizar, as coisas ajudam, assim. Às vezes, através de uma aula, você acaba fazendo os dois ao mesmo tempo, externalizando, você te ajuda, se ajuda e também faz a lição que tem que fazer. Então, ainda cumpre a obrigação que você tem que fazer, exatamente. É uma boa combinação. Sim. E eu, sei lá, eu tentei aproveitar isso na faculdade, explorar tudo isso. Também as aulas de engenharia, sabe? Tentar aprender ao máximo. Só que, e voltando agora com esse negócio de não saber o que é da vida, eu percebi que no meio da faculdade, eu tinha certeza que eu queria fazer engenharia química no começo. Que, sei lá, sabia que queria fazer engenharia porque tem bastante desafio, te prepara muito bem para várias áreas, tem muito engenheiro que acaba indo para várias outras áreas, então para mim era um curso que me daria desafios, acho que não seria um curso, nunca ficaria monótono ou tediante, e também me abria portas profissionalmente também. E eu só que eu percebi no meio do caminho que não quero ir para engenharia química. Não era o que eu queria da vida. Eu adoro essas coisas, quando acontece o inesperado. Sim. Nossa, mas de repente eu me descobri. Está, né? 45 do segundo tempo, foi mais que eu quero. E nos Estados Unidos... ter a liberdade de escolher é maravilhoso. Eu acho que isso é a combinação perfeita. Sim. Não, isso é... Porque quando você tem mais, sabe, acho que flexibilidade, se você não é isso que eu quero, você tem que mudar. Só que no caso, foi meio que tarde pra mim, então eu já não podia mudar de curso, eu tinha que continuar naquilo. Falei, não, agora a gente vai. Só que nos Estados Unidos, o jeito que funciona, igual aqui no Brasil, você está na faculdade, você geralmente faz estágio ao longo do semestre, né? Junto com a faculdade. Então você trabalha, sei lá, 6 horas, o período que for, e também estuda. Nos Estados Unidos, não. Você tem um ano letivo, aí tem os breaks, né, as férias. Aí no meio do ano, geralmente metade de maio, metade de agosto, tem o summer, o verão, as férias de verão, onde o pessoal geralmente arruma estágio. Então eu tive 3 oportunidades assim de fazer estágio, antes de eu descobrir o que eu queria, sabe? Aí uma das coisas que eu sempre gostei é educação, sabe? Que foi que motivou, por exemplo, sei lá, querer criar o Motivando no Futuro lá no ensino médio, que graças à minha mãe hoje virou educandário, Instituto André Luiz.
Então, depois do meu primeiro ano, eu fui trabalhar no Todos pela Educação, que é uma ONG de educação que tem em São Paulo. E foi muito legal, porque, sei lá, eu estava acostumado a projetos de educação, só que um projeto menor, diretamente atuando com o aluno. E foi legal eu poder ver na perspectiva macro de tipo, política educacional, como que funciona, sabe, sei lá, pressão na política para promover política educacional, ver como que estava sendo o debate sobre educação básica no Brasil. E daí também, no mesmo summit, trabalhei numa startup de tecnologia, que daí tinha mais engenharia, só que ainda assim não era engenharia química, era mais, sei lá, programação e aplicativo, essas coisas, do que engenharia química. E eu gostei das duas experiências, sabe, foi sensacional. Aí depois no próximo summit, depois do meu segundo ano, eu falei, agora eu quero algo mais engenharia mesmo. Aí teve estágio na 3M aqui no Brasil, na área de pesquisa e desenvolvimento. Então foi, sabe, ciência e engenharia mesmo, sabe? Aplicando justamente aplicando, que você estava treinado já, assim, na escola. Sim, né? sim, Na faculdade. aplicando aquilo mesmo. E foi legal também, eu vi, legal a engenharia, mas ainda sentia que talvez não era aquilo, sabe? Eu gostava muito de, sei lá, tinha o gerente da área de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Eu gostava de conversar muito com o cara porque ele tinha a perspectiva do business da coisa. Eu gostava de ouvir essa perspectiva, até mais do que às vezes da própria engenharia e da área de pesquisa. E eu falei, talvez eu goste da área de, sabe, gerenciar, administrar as coisas, do business mesmo. E na faculdade também eu fazia pesquisa, eu estava num grupo de pesquisa de uma professora minha de engenharia química, que basicamente o grupo estava desenvolvendo novas tecnologias para bateria. E eu achava muito legal, sabe, muito incrível. Foi um dos motivos que eu queria ir para os Estados Unidos, para aproveitar essa infraestrutura que tinha para pesquisa, por exemplo. Aí também eu percebi que, fazendo 2 anos de pesquisa, que eu não queria fazer pesquisa, não queria seguir na pós-graduação em engenharia química, não queria virar um pesquisador. E aí tive essa oportunidade, essa experiência profissional. Aí depois disso comecei a me interessar mais por business, para essa área de negócios mesmo, mais sei lá, tanto a área corporativa assim, de grandes empresas, quanto parte de investimentos. Aí depois comecei a estudar por conta um pouco de finanças e, sabe, tinha feito uma aula de economia na faculdade, mas a maioria das coisas eu tive que ir atrás, conversando com os meus colegas. Isso era muito legal, porque eu não tinha só amigo na engenharia, eu tinha a maioria dos meus amigos, na verdade, não era da engenharia, faziam outros cursos. Então, sei lá, uns dos meus colegas de quarto de Chicago, todo dia à noite a gente chegava e a gente ficava falando de banco de investimento, ele me ensinava um monte de coisa assim, eu ficava perguntando, que eu estava curioso, queria aprender. E depois do terceiro ano, eu tive um estágio num banco de investimento em São Paulo, no Morgan Stanley. Foi algo totalmente diferente, porque eu não tinha nenhum background assim de finanças, não tinha feito aula de finanças, porque fazia engenharia. Mas foi muito bom porque eu aprendi muita coisa, sabe? Você tem aqueles 2, 3 meses de estágio, onde é tipo um intensivão, assim, onde você, sabe, trabalha... Aprende fazendo. Aprende fazendo, e foi muito bom. E foi bom que me ensinou coisas que, sei lá, se eu decidisse ir para a área de investimentos ou de business no geral, seria útil, porque eram coisas que eu não tinha aprendido na faculdade, eu aprendi no trabalho, então eu sei que são coisas que nem tudo que você aprende na faculdade você vai usar. Sim. Então quando você aprende as coisas no trabalho, você sabe, se eu aprender no trabalho eu vou realmente usar. E eu tentei aproveitar o máximo disso, e depois chegou no meu último ano de faculdade, daí é hora de procurar trabalho full time, né? Trabalho efetivo. E eu falei, é agora, o que eu quero realmente? E era o meu último ano de faculdade, agora sim, há pouco tempo. E ao mesmo tempo, sabe, problema com ansiedade e tudo mais, igual eu falei, sabe, também cuidando de mim, especialmente, acho que o principal, não adianta você querer correr atrás das coisas, buscar oportunidades se você não está bem. Você tem que garantir que primeiro a prioridade é você, sua saúde. E também tinha muitos professores, os professores lá eram bem próximos da gente. Eu lembro, até hoje, um dos meus professores de uma aula de business, ele falou, não, você é a prioridade número 1, você é a prioridade número 1, sabe? Cuida de você, depois se preocupa com o resto. Então eles também eram bem compreensíveis com tudo. E eu comecei depois a buscar oportunidade profissional lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil.
tive entrevista com um banco em Nova York, com várias áreas dentro do banco, sabe? Busquei oportunidade com um banco de investimentos, depois, sabe, áreas de mais para área de bolsa, sabe? Várias áreas dentro de business e investimento. Até eu ia achando, sabe, aquilo que eu gostava mais. Nas entrevistas também eram muito boas, eu aplicava, mandava meu currículo para tudo que é empresa, que pelo menos se eu tivesse entrevista, eu podia descobrir mais sobre a área, eu podia conversar com uma pessoa da área, eu podia... Tirar dúvidas. Talvez porque às vezes tem muita coisa, você acha, nossa, você é uma empresa fenomenal, todo mundo quer entrar nessa empresa. Só que é meio que uma pressão externa, não quer dizer que você realmente... Você está indo, sei lá, sabe, você está fazendo aquela entrevista porque você realmente quer trabalhar lá? Ou você está indo pelo dinheiro só, ou pelo status, pelo prestígio, não sei. Pelo cargo que estão te oferecendo. E é muito fácil deixar levar nisso. Eu via que você está, por exemplo, na faculdade, todo mundo lá inteligente, sabe? Todo mundo conseguia emprego nas melhores empresas. Daí você botava aquela pressão, pô, eu quero ser igual a eles, eu quero trabalhar na mesma empresa que eles, mas às vezes não necessariamente é o negócio para você. O perfil não é para você. Então, acho que eu tive muito oportunidade de amadurecimento nesse ponto, especialmente no último ano. E aprendizado, assim, de saber, tá tudo bem isso aqui não ser pra mim, sabe? Essa área não ser pra mim, ou eu não ser bom pra isso. Achando que eu gostava. Eu sabia que, sabe, engenharia química era o que eu devia ter feito, que era o desafio que eu queria, e, sabe, eu queria concluir isso. Também, igual você falou, eu sabia que ia me ajudar em muita coisa, porque, por exemplo, às vezes você vai na aula, você não entende nada da aula, você sai da aula, parece que mesmo que você não ter ido, porque às vezes tem um conteúdo que é tão difícil que não tem como se absorver em 50 minutos, por exemplo. Então você é forçado muitas vezes a estudar por conta ou aprender sozinho, sabe? Sei lá, sabe, pegar o livro e ficar lá horas e horas até você entender aquilo, por que tal fórmula é assim, ou ver vídeo no YouTube, ou correr atrás, sabe? Se virar de algum modo. E daí, a hora que chega, por exemplo, naquele meu estágio, o último que eu tinha tido num banco de investimento, onde eu não sabia nada, eu fazia isso. No meu tempo livre, quando não tinha trabalho, uma tarefa para fazer, eu ficava estudando conceitos de finanças, ou eu perguntava, conversava com o pessoal, pegava, sei lá, eles davam coisas do banco para eu estudar, para eu dar uma olhada, para ver como era. E eu percebi que era muito rápido eu pegar as coisas lá nesse estágio, porque eu estava meio que acostumado com o processo de aprender assim sozinho, que a engenharia química me deu, Entendeu? sabe? Essa disciplina, né? Essa gana de querer aprender aquilo que está ali, né? Sim. Então acho que isso na engenharia química foi muito bom para mim. E você me abriu, sabe? A parte da ciência também, expandir, sabe? Eu já gostava de ciência no ensino médio, aí você vai na faculdade, onde você está vendo a ciência sendo feita de fato, sabe? No projeto de pesquisa que eu ajudava, ou nas aulas, sabe? Você aprende conceitos de ciência que você fica, caramba, o mundo é assim. Isso é muito legal. E daí depois, sabe, também aprender a parte, coisas que são úteis para a vida profissional, sabe? Unir tudo isso, onde você pode se preparar profissionalmente, mas também aprender aquilo que se aprende por prazer, sabe? Como desenvolvimento, como um ser humano, sabe? Porque humanidade, o deleite, né? O deleite, sabe? A humanidade não desenvolveu, não sacrificou tanto, não desenvolveu tanto conhecimento para ser perdido. E acho que isso também é o que tem que mudar na escola, por exemplo, que a gente vê que tem muito aluno que fala, mas professora, quando é que eu vou usar isso na vida? Sabe aquela típica frase? E primeiro que você vai usar no vestibular, vai precisar no vestibular ou na faculdade, mas você nunca sabe que tipo de problema você vai ter que lidar. Às vezes, sei lá, a gente vai fazer algum projeto, uma reforma aqui, aí tem que calcular a área, nossa, como que a gente vai encaixar isso aqui, esse cano, ou como que a gente vai fazer esse formato, qual que é a área disso. Daí você lembra daquela formulinha da escola e fala, pô, fácil. Então, sabe, acho que nada desperdiçado, assim. E também, principal, as pessoas que você conhece no meio do caminho. Isso é muito legal, porque acho que isso foi a coisa mais legal da faculdade, né? Os amigos que eu fiz, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu não teria a oportunidade de conhecer se não fosse pela faculdade, ou pelo curso, sei lá. Então, acho que foi bom, sabe? Teve muito momento difícil, mas, sabe,
A soma é positiva. A soma é positiva, sabe? Acho que valeu a pena. E agora eu tenho esse trabalho que eu vou começar em breve, mas eu penso também, sei lá, daqui uns anos, uns 5 anos, não sei, fazer um MBA ou alguma coisa assim. Acho que seria legal para... Primeiro tem, geral, o pessoal fala, trabalha primeiro, depois você faz o MBA. Com o MBA é meio que... você escolheu aquela área que você gosta, então aprofunda com o MBA. Então, eu penso em, sabe, ver se eu gostar mesmo disso, sabe, continuar nessa área, aprendendo, depois fazer isso. Mas, paralelo também, eu quero continuar envolvido com projetos de educação, com educandário e tudo mais, porque... Isso já faz parte da sua vida, né? Sim, não algo tem que... como você falar, não, agora passou essa fase. Exato, não é, porque não é uma fase, é um negócio que, sei lá, vem mudando a vida, minha vida, a vida da minha mãe, de todo mundo. Eu quero continuar com isso, sabe, ajudando pessoa, porque não adianta, é igual aquela frase daquele filme lá, o Into the Wild, que virou uma frase meio clichê, mas eu gosto muito daquela frase que, sabe, felicidade só é real quando compartilhada, porque não adianta nada você ralar, conseguindo sucesso, você tá no topo, mas você tá sozinho, sabe? Você tem que trazer as pessoas para comemorar com você, para aproveitar. Eu vejo isso, educação, esses projetos educacionais, tipo isso, sabe? Você está ajudando todo mundo a estar no mesmo patamar, um patamar bom, todo mundo está feliz, bem sucedido, que isso ajuda a sociedade no geral, porque é uma corrente do bem. Acho que as pessoas ganham oportunidade, reconhecem e passam isso adiante, sabe? Querem mudar. E do jeito que está o Brasil, por exemplo, igual você falou no começo, cheio de crise após crise, em vários aspectos da sociedade, sabe? Muita gente corrompida, o jeito que as coisas funcionam, sabe? Você vai aos poucos mudando isso. Aqui nós temos um campo muito fértil para trabalhar, Uhum. porque tem muita coisa para ser feita. Sim. Né? Então, assim, obviamente que se a gente depender dos governantes, independente de ser esse ou qualquer outro que entre, né? O interesse deles era um poder e outras coisas. Não era um desenvolvimento do país com relação à educação, à cultura, ao respeito. Isso tudo está muito longe do que é a realidade, né, política mesmo. Então, nós, né, no caso eu, você, tua mãe, a gente sempre vai trabalhar à margem. A gente vai ter sempre correndo por fora, porque o próprio sistema não favorece a nossa existência. Sim. Se a gente depender de apoio de instituições, de governo, nós não faríamos nada do que a gente está fazendo. Entendeu? Sim. Então, assim, isso é uma consciência, isso nos dá uma liberdade, né, que é preciosa, que você fala, bom, então eu vou fazer do meu jeito. Não pode ser que não seja o melhor, mas é melhor do que o que existe. Sim. Então, assim, eu já está mudando, você não proativo. Exatamente, eu já estou criando uma situação favorável que no sistema não existe. Então, assim, a gente acaba tendo essa influência e criando seres diferenciados mesmo. Por quê? Porque eles estão tendo uma influência diferenciada. Né? Se a gente entender que na escola pública ou particular eles estão tentando formatar as pessoas, ao invés de dar liberdade, dar asas, eles querem comprar uma gaiola. Uma gaiola, você vai ganhar uma gaiolinha de ouro, tá? Mas é uma gaiola. Então, assim, nós aqui, a gente tem essa filosofia assim de que você tem que dar asas para a pessoa poder ter força e saber para que lado ela pode ir, que ela pode voar, que ela vai poder desenvolver o máximo do potencial dela. E o máximo do potencial dela é ela encontrar meios de ser feliz. Ponto. Às vezes receber a oportunidade, ter alguém para... Sabe, alguém que mostrar, fala, vai lá. Olha o mundo disponível. Exatamente, sabe, que abra os teus olhos. Porque, e às vezes isso nem é tão valorizado assim, porque a gente percebe, né, as pessoas têm essa dificuldade de ser automotivados. Entendeu? Eu achar que tem muita coisa, eu não vou conseguir isso, porque... É muito pra mim. Só gente com tal perfil, de tal... um background socioeconômico consegue. Então, mas assim, na minha experiência de professora, que eu estou quase há 40 anos, quase 40 anos já dando aula.
as pessoas que eu conheci que tiveram dificuldades e que superaram as dificuldades tiveram muito mais êxito do que aquelas que o caminho foi facilitado. Então, assim, os meus alunos que tiveram mais facilidades materiais, por exemplo, se tornaram medíocres, em sua grande maioria, infelizmente, porque não souberam valorizar. Então, assim, você pode escolher qual faculdade você quer. A pessoa não consegue nem passar no vestibular, entendeu? Tanto que, assim, teve tudo. Toda escola particular, professor particular, inglês particular, tudo particular. Né? Além do material, né, das coisas, dos bens, né? Tem carro, tem uma família bem estruturada. Tudo. Aquilo não fez a diferença. Agora, as pessoas que conseguiram conquistar as coisas pelo empenho, pela dificuldade, pela dedicação, independente ou às vezes paralelo, né? Não necessariamente aquilo que os pais queriam que fizesse, mas aquilo que a pessoa sentiu que ela tinha um chamado para fazer, essas são as que estão melhores, não só materialmente, mas emocionalmente. E que você encontra, eu pelo menos encontro alunos já com filho, com neto, até quase, entendeu? Você percebe assim que tem um brilho nos olhos. E a maioria dos que tem tudo estão com depressão, estão com síndrome do pânico, estão em tratamento psiquiátrico, estão, né, coisas assim que materialmente estão resolvidos, mas são completamente imaturos, às vezes, espiritualmente e emocionalmente. Egoístas. Então, assim, não tem objetivo. Por quê? Porque não compartilha, né? Então, assim, essa coisa simples, né, de você falar assim, poxa, eu fico feliz quando eu vejo um bolsista, né, ter um êxito e bem e tal. Isso, essa capacidade que parece uma coisa natural para você, para mim, para sua mãe, não tem em todo mundo. Entendeu? As pessoas estão sempre olhando só para o próprio umbigo. Então, assim, isso faz com que elas sejam felizes, porque você vai voltando cada vez mais para dentro e você sair, dá um buraco, né? E não promove felicidade. Então, assim, com certeza a sua autorrealização vai ser sempre vinculada à autorrealização dos outros também. E proporcionar para os seus amigos, para a sua família, para os alunos, as melhores condições possíveis para que eles também se autorrealizem, né? Porque o Gandhi falava isso, que a essência, né, do ser humano, o que ele veio fazer aqui, entendeu? Então, assim, não era se iluminar ou qualquer coisa nesse sentido, que também está vinculado, é se autorrealizar. E a autorrealização está vinculada com o potencial que você tem dentro de você. Não é só você fazer algo bem feito, é você fazer aquilo que você é. Para você descobrir quem você é, já é uma coisa bem mais profunda. Para você expressar aquilo da melhor maneira, né, exige que você tenha um conhecimento muito grande de si próprio. Muito grande. Então, não é simplesmente uma escolha, é um modo de ser. Né? Você fala, bom, eu vou me autorrealizar em várias questões, em vários sentidos. Né? Não é só profissional, é emocional, é espiritual, sabe, de expansão mesmo de conhecimento, de atividades, de campos de estudo, né? Porque quanto mais você aprende, mais condições você tem para lidar com o mundo. Então, assim, por isso que eu fico muito triste quando as pessoas têm preguiça de aprender. Sabe, eu acho que é uma coisa assim, para que você vai usar isso? Para que eu vou precisar disso? Olha, o mundo dá tanta volta. Sim, você né? nunca sabe. Nunca sabe. Então, assim, você está podendo mudar agora, de uma certa maneira, o que seria uma orientação natural. Terminou o curso de engenharia química, mas vai fazer finanças. Eu acho que isso é assim, uma abertura num campo totalmente novo. Né? É um mundo novo. E assim, é muito empolgante. Né? Eu acho que tem que ter essa... eu já tive engenharia, aprendi muito, sabe? Agora eu tenho para algo totalmente novo, sabe? A vida não fica chata, sempre tem algo novo para aprender. Eu acho tão maravilhoso isso. Poder aprender e apreciar aprender. Né? Isso é uma riqueza. E com certeza você vai ter muita coisa para ensinar também. Né? Então eu acho que essa é o legal, você aprender, porque você sabe que isso pode ser útil não só para você, mas para outras pessoas também.
né? Então, assim, é um círculo, né? A gente vai se alimentando e se colocando também à disposição das pessoas que buscam, né? Sim. Então, assim, a gente está muito contente. E aí você tem mais um periodinho aí de férias? Um mês mais ou menos. Um mês mais ou menos, para matar a saudade da mãe. Né? Pois é, mais de um ano. Um ano quase que eu não voltava. Né? Que a mãe também fica em casa sofrendo com saudades, mas torcendo para tudo dar certo. Sim. Né? Feliz da vida, porque eu acho que é um orgulho para nós todos, né? Para ela, para você e para a sua família. Mas a gente sabe que esse é apenas mais uma página da sua vida. Sim. Não é o capítulo, não é que você fecha o capítulo, eu acho que ainda tem. É só um ponto para começar um outro. Para começar um novo. Né? E a gente deseja muita sorte. Obrigado. E eu espero que a gente possa sempre compartilhar, porque você é uma inspiração para a gente. Eu acho que é importante valorizar a sua conquista pessoal, mas mostrar que existe um caminho. Né? Então, assim, a gente está fazendo esse papel, vamos dizer, né? Sim. De orientar, de mostrar que assim, a dedicação ela tem uma garantia, entendeu? Você sabe que se você depende só de você, você consegue conquistar as coisas e as pessoas reconhecem e te ajudam. Vem das pessoas, elas te ajudam. Eu também sou muito grato a você, minha mãe, sabe? Saber que estava lá passando por isso tudo, mas sabendo que vocês estavam aqui tocando tudo isso, sabe? Fazendo a diferença. Ali, tem muita coisa para a gente fazer ainda, que é o que eu falei. Serviço não vai faltar para a gente. Porque do jeito que está, cada vez nós somos mais necessários. Sim. Né? E a gente tem que honrar essa oportunidade de estar do lado de cá. Do lado das pessoas que estão podendo ajudar. Querem e podem ajudar. Exatamente. Que a gente não está precisando que alguém se compadeça da gente e ofereça ajuda porque nós não temos condições. Nós temos esse presente na nossa vida. Sim. De poder ajudar. Isso em si já é uma bênção. Né? Você poder ajudar já é tudo. Então, é muito importante que você compartilhe com a gente, porque com certeza você tem muita coisa para nos ensinar. Vocês também. Muito obrigada. Viu? Não, eu que agradeço. Eu espero que a gente possa na próxima vez se encontrar e você contar um pouco mais da sua experiência nova, do seu trabalho. Sim, com certeza. Que você vai estar se aplicando. E se você quiser deixar algum recado ou mandar alguma mensagem, fique à vontade. Acho que o principal, sabe, se esforçar, continuar dando o seu melhor, assim, fazer aquilo que você gosta especialmente, sabe, estudar por prazer, sabe, de saber que tudo que está aprendendo nada é um desperdício de tempo, desperdício, sei lá, vai ser útil em algum momento. E também conhecimento é bom, sabe, é bom estar preparado, porque vocês viram pessoas, acho que capacitadas em vários sentidos também, e, sabe, correr atrás de oportunidade. E também quando você estuda, você se prepara desse jeito, assim que a oportunidade aparece, você está preparado. Igual minha mãe sempre fala do cavalo selado. Quando o cavalo selado passar, você está preparado para montar nele. O cavalo selado dá oportunidade. Então, quando você se dedica, sabe, estuda, por mais que as condições sejam limitadas, especialmente agora com essa pandemia, onde, infelizmente, a gente vê como o Brasil é desigual, nem todo mundo tem acesso à educação em momentos assim. Mas, sabe, se você tem alguma coisa, sabe, agarre isso e continue, explore coisas novas se puder. E, bom, acho que um dos programas mais, sabe, mudou minha vida foi o SMART, lá o Instituto Social para motivar, apoiar e reconhecer talentos, SMART, que também está com inscrição aberta agora, acho que até o final do mês. Então é SMART, smart.org.br. E acho que esse foi o principal, um programa que, sabe, não consigo imaginar como teria sido se não fosse por esse programa. E também, sabe, busque, por exemplo, pesquise seu programa de verão nos Estados Unidos, em faculdades nos Estados Unidos, porque é algo que tem bolsa, não precisa ter dinheiro para fazer esses programas. Eles
Você aplica, faz sua application, você passa, eles te dão dinheiro para você ir. Então não precisa ter dinheiro para tentar esses programas. Sabe, faz coisas diferentes, pesquisa coisas na internet, sabe, programas assim, faça uma atividade extracurricular que você gosta, porque eu acho que tudo isso vai agregar para você e culminar em algo bom, sabe? Quando você for fazer vestibular ou se, sei lá, alguém quiser fazer faculdade fora do país, vocês vão ter que mostrar e usar tudo isso que vocês aprenderam. Então é bom ir atrás de coisas a mais, assim, e não se deixar... E depois que você conquistar tudo isso, não ficar na zona de conforto. Tipo, sei lá, consegui uma bolsa, agora eu tenho que... Agora eu tô tranquilo, não preciso me esforçar. Não, agora é a hora que você tem que continuar se esforçando, porque quanto mais oportunidades você consegue, mais oportunidades vão aparecer. Então, é tudo um degrau, sabe? Tudo um degrau para outra coisa. Então, não se acomodar, não se acomodar e ficar na zona de conforto, porque é aí que você a vida não acaba com 17 anos ou algo assim. Então, ela continua. Então, tá bom. Então, tá jóia. Então, muito obrigada, Obrigado Pedro. a você. Eu espero que a gente tenha muitas oportunidades de estar junto e compartilhar isso tudo. E, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado.